Mas eu queria convidá-los para vos falar por alguns minutos sobre um pai. E para isso lhe convido para que você abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, e eu vou ler somente o versículo 1. Samuel 1:1. Assim está escrito: houve um homem em Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Amém. Somente isto. Eu queria me reportar por alguns instantes, irmãos, sobre este pai chamado Eucana. É muito comum, quando nós lemos o primeiro livro de Samuel, nós nos discorremos muito sobre a vida de Ana. Na verdade, aquela mulher consagrada a Deus deixou um legado pela sua vida, no seu testemunho, de uma dona de casa, de uma mulher que preservava o nome do Senhor na sua vida e também era um desejo ardente no seu coração de constituir junto ao seu esposo uma família. Ora, meus queridos irmãos, a Bíblia nos informa alguma coisa acerca de Eucana. Este homem, amados, todos nós conhecemos, porque no passado a lei permitia que alguns homens abastados possuíssem mais de uma esposa. E Eucana, ele tinha duas esposas, tinha duas mulheres. O nome de uma era Penina e o nome da outra era Ana, não é? Todos nós conhecemos essa história na Bíblia. Eu tenho pensado algumas vezes, irmãos, quando me deparo nesse texto bíblico, como seria a convivência daquelas duas mulheres na mesma casa, casada com um só marido. Devia ser um negócio um tanto complicado, não é? Mas, meus irmãos, Deus é o Senhor, que quando Ele está no negócio, Ele prepara todas as coisas. E é interessante que, quando as coisas estão nas mãos de Deus, dá tudo certo. O resultado é sempre bom. Glória a Deus, é sempre bom. É interessante que a Penina, irmãos, pelo que lemos na Bíblia, ela não tinha o mesmo comportamento da Ana. Há uma diferença. Se nós começarmos a comparar o caráter de um e de outra, o comportamento religioso de um e de outra, o comportamento mesmo como dona de casa, irmãos, como mãe, que era Penina, nós vamos encontrar uma grande diferença entre Penina e Ana. Penina, diz o texto sagrado, que Deus lhe abençoou, que ela gerou muitos filhos para o seu esposo Eucana. Enquanto Ana, Deus fechou a madre. Ela era estéril, ela não concebia, ela não tinha filhos. E era este o motivo da grande tristeza do coração de Ana. Mesmo porque, no dia a dia, a Penina provocava a Ana. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia, irmãos, e procurei a compreender a convivência desta família. O Eucana, meus irmãos, era um homem crente, era um homem temente a Deus. A Bíblia nos diz que anualmente ele subia a Siló e ia adorar a Deus, ia oferecer sacrifícios ao Senhor, ia buscar a presença do Senhor. E quando ele regressava, ele trazia presentes. Ele amava também a Penina, ele trazia presentes para a Penina,
trazia presente para os seus filhos, mas a Bíblia diz que para Ana ele dava em dobro. Ele que amava muito a Ana. E ele era um marido, meus irmãos, pelo que lemos nas Escrituras, que era alguém que procurava a sentir, participar da vida íntima da Ana, pois, por não ser mãe, por ser instigada pela sua competidora, por ser insultada, a Ana sentia no seu coração uma tristeza profunda. Em alguns instantes, Ana, mergulhada profundamente na sua tristeza, ela chorava. E a Bíblia nos conta que o Elcana aproximava-se de Ana e procurava confortá-la. Ele se conduía com aquela condição da sua esposa, do sofrimento e da tristeza da sua esposa. E aqui, meus irmãos, eu parei e comecei a pensar, trazer, amados, o comportamento de Elcana para os nossos dias. Eu tenho o privilégio de esta noite estar aqui diante de um grande plenário com muitos irmãos, com muitos pais de família. E certamente, meus queridos irmãos, é que nós, os crentes, procuramos apautar a nossa vida e nos espelhamos com aqueles que deixaram no seu testemunho uma vida correta, santa, que nós podemos imitá-lo. Eu então pensava no meu coração, quantos maridos, irmãos, que vivem indiferente ao sentimento e aos sofrimentos da sua esposa. Olha, irmãos, lá fora no mundo, repito, lá fora no mundo é muito natural, quando a esposa é jovem, bonita, saudável, e o esposo tem a alegria, o orgulho de exibir a sua esposa para outras pessoas, porque ela é jovem, é bonita. Mas a vida, meus queridos irmãos, ela anda. E para alguns, ela oferece momentos de tristezas e de sabores. Algumas mães contraem enfermidade. Algumas, por trabalharem mais, envelhecem mais depressa. E alguns maridos que não amam verdadeiramente a esposa, têm ao seu lado somente, irmãos, como uma figura de representação. Quando a esposa fica doente, fica abatida, simplesmente ele diz: olha, não te amo, não, e revela o seu verdadeiro sentimento. Eu olhei para a Bíblia e comecei a pensar no bom comportamento do Elcana. Ele chegava para a esposa e procurava lhe confortar. Meus queridos, nós estamos, irmãos, vencendo, graças a Deus. São Paulo, na capital, a pandemia está saindo e, graças a Deus, as coisas estão procurando melhorar. Mas, queridos, quantas mães não estão afetadas por esta doença? Quantas não estão acamadas, não estão doentes? Eu recebo vários telefonemas, alguns companheiros pedindo oração, irmãos pedindo oração. E, amados, eu louvo a Deus, porque você, marido crente, tem de Deus um sentimento no seu coração, porque quando você casou, você ouviu o pastor dizer para você que agora não vive um só para um lado, outro para o outro, mas a Bíblia diz que serão dois em uma carne. E os dois unidos, casados,
deve ter o mesmo sentimento. Quando existe amor, amados, a dor que um sente dói no outro. Era isto que Eucana sentia. Quando a Ana estava chorando, ele procurava confortar ao coração da sua esposa. E comecei, irmãos, a pensar que a Ana, que era uma mulher temente a Deus, por ver o comportamento do seu marido, que era um homem que temia a Deus, ele, amados, na época, uma senhora casada que não gerava filhos, era vista quase como uma maldição. Eucana poderia ter se divorciado, ela não me dá filhos, ela não compartilha, não participa da minha família, não, olha, não me gera filhos. Porém, amados, Eucana amava a sua esposa e passou a sentir junto com ela a dificuldade que ela enfrentava. Que belo exemplo, irmãos. Possivelmente algumas famílias que estão me ouvindo nesse instante e me vendo pelo vídeo, talvez seja a situação de muitas famílias cujos lares estão, irmãos, a fio de uma navalha, quase que destruídos pela falta do amor, pela falta do sentimento cristão, pela falta de entendimento. Eucana era este homem que participava daquela dor da sua esposa. E eu comecei a ler, irmãos, e comecei a entender que o testemunho de Eucana, o carinho, o amor que ele revelava para com a sua esposa Ana, fortaleceu a sua fé. Ela começou a sentir-se que não estava só naquela batalha, que ela estava diante de um Deus de todo poder, e o seu marido era participante com ela da sua luta. Meus queridos irmãos, Deus abençoa quando o casal está unido, ambos participam das lutas e também desfrutam as vitórias na presença do Senhor. Aleluia. Ana enche-se, irmão, de esperança. E diz a Bíblia num dia que ela estava sentindo tristeza profunda, porque não era mãe. O Eucana chegou para ela e disse: mas minha esposa, eu não sou melhor do que 10 filhos. Eu te cerco de presente, de carinho, de amor. Mas na verdade, irmãos, a Ana sabia que o problema que ela tinha na sua vida, o Eucana não podia resolver, mas o Deus de Eucana tem poder para resolver todas as coisas. Eu disse para os irmãos e para os amigos que o Deus de Eucana tem, Deus tem, aleluia, não é tinha, Deus tem, é esse Deus do presente, Ele tem poder para resolver os problemas lá na sua casa, lá no seu lar, lá nos seus negócios, aleluia, glória a Deus. Oxalá, amados, que esta noite Deus desperte o coração de alguns maridos, de alguns pais, que você seja despertado pelo Senhor, meu irmão, e aceite o conselho da palavra de Deus. Ame a mulher da sua mocidade. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, meus amigos, Ana um dia resolve, ela resolve e vai ao templo. E parece que não havia culto, não havia reunião naquele momento, mas ela entra no templo e o velho sacerdote estava sentado. Ela entra, se ajoelha em um lugar daquele santuário e ali começa a orar ao Senhor. Mas ela estava triste.
O seu sentimento brotava de uma alma amargurada. E ela então começou a orar e pediu ao Senhor. Pediu ao Senhor por uma vitória. Pediu ao Senhor por uma solução. Certamente já fazia algum tempo que ela orava. Mas naquele dia ela veio diante do Senhor e derramou a sua alma aos pés do Senhor. Meus queridos irmãos, há aqui um exemplo muito grande para cada um de nós. Quando você entregar uma causa na mão de Deus, entregue confiando, entregue com resolução na sua vida positiva. Não seja como criança, que quando se diz aquilo, está aqui, não mexe, a criança vai lá colocar o dedinho para saber o que é. A curiosidade, ela quer sempre fazer alguma coisa diferente. Se você entregou o seu problema na mão do Senhor, confia no Senhor. Confia no Senhor, confia no Senhor. Aleluia. Ana naquele dia derramou o seu coração. Meu irmão, minha irmã, casais, famílias, algum problema no lar, algum problema na família, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua dor, entrega os teus problemas ao Senhor. A Bíblia diz: Ele tudo fará. Ele tudo fará. Ele tem poder para dar solução para todas as nossas dificuldades. A Ana derrama ali o seu coração, derrama a sua alma. E o velho sacerdote olhou para aquela senhora, não ouviu palavras, mas percebeu que ela somente mexia com os lábios. Ele compreendeu diferente. Essa mulher parece que está embriagada. Chega nela, irmãos, e trata dentro desta área. Mas aquela mulher estava tão resoluta. Ela veio naquele dia para o culto, dizendo no seu coração: hoje Deus vai me ouvir. Hoje Deus vai me ouvir. Aleluia! Quantos maridos, irmãos, que vivem indiferente ao sentimento e aos sofrimentos da sua esposa. Olha, irmãos, lá fora no mundo, repito, lá fora no mundo é muito natural. Quando a esposa é jovem, bonita, saudável, e o esposo tem a alegria, o orgulho de exibir a sua esposa para outras pessoas, porque ela é jovem, é bonita. Mas a vida, meus queridos irmãos, ela anda. E para alguns, ela oferece momentos de tristezas e de sabores. Algumas mães contraem enfermidade. Algumas, por trabalharem mais, envelhecem mais depressa. E alguns maridos que não amam verdadeiramente a esposa, têm ao seu lado somente, irmãos, como uma figura de representação. Quando a esposa fica doente, fica abatida, simplesmente ele diz: olha, não te amo, não, e revela o seu verdadeiro sentimento. Eu olhei para a Bíblia e comecei a pensar no bom comportamento do Elcana. Ele chegava para a esposa e procurava lhe confortar. Meus queridos, nós estamos, irmãos, vencendo, graças a Deus. São Paulo, na capital, a pandemia está saindo e, graças a Deus, as coisas estão procurando melhorar. Mas, queridos, quantas mães não estão afetadas por esta doença? Quantas não estão acamadas, não estão doentes? Eu recebo vários telefonemas, alguns companheiros pedindo oração, irmãos pedindo oração. E, amados, eu louvo a Deus, porque você, marido crente,
tem de Deus um sentimento no seu coração, porque quando você casou, você ouviu o pastor dizer para você que agora não vive um só para um lado, outro para o outro, mas a Bíblia diz que serão dois em uma carne. E os dois unidos, casados, devem ter o mesmo sentimento. Quando existe amor, amados, a dor que um sente dói no outro. Era isto que Eucana sentia. Quando a Ana estava chorando, ele procurava confortar ao coração da sua esposa. E eu comecei, irmãos, a pensar que a Ana, que era uma mulher temente a Deus, por ver o comportamento do seu marido, que era um homem que temia a Deus, ele, amados, na época, uma senhora casada que não gerava filhos, era vista quase como uma maldição. Eucana poderia ter se divorciado, ela não me dá filhos, ela não compartilha, não participa da minha família, não, olha, não me gera filhos. Porém, amados, Eucana amava a sua esposa e passou a sentir junto com ela a dificuldade que ela enfrentava. Que belo exemplo, irmãos. Possivelmente algumas famílias que estão me ouvindo nesse instante e me vendo pelo vídeo, talvez seja a situação de muitas famílias cujos lares estão, irmãos, a fio de uma navalha, quase que destruídos pela falta do amor, pela falta do sentimento cristão, pela falta de entendimento. Eucana era este homem que participava daquela dor da sua esposa. E eu comecei a ler, irmãos, e comecei a entender que o testemunho de Eucana, o carinho, o amor que ele revelava para com a sua esposa Ana, fortaleceu a sua fé. Ela começou a sentir-se que não estava só naquela batalha, que ela estava diante de um Deus de todo poder, e o seu marido era participante com ela da sua luta. Meus queridos irmãos, Deus abençoa quando o casal está unido, ambos participam das lutas e também desfrutam as vitórias na presença do Senhor. Aleluia. Ana enche-se, irmãos, de esperança. E diz a Bíblia num dia que ela estava sentindo tristeza profunda, porque não era mãe. O Eucana chegou para ela e disse para minha esposa: eu não sou melhor do que 10 filhos. Eu te cerco de presente, de carinho, de amor. Mas na verdade, irmãos, a Ana sabia que o problema que ela tinha na sua vida, o Eucana não podia resolver. Mas o Deus de Eucana tem poder para resolver todas as coisas. Eu disse para os irmãos e para os amigos que o Deus de Eucana tem. Deus tem, aleluia. Não é tinha, Deus tem. É esse Deus o presente. Ele tem poder para resolver os problemas lá na sua casa, lá no seu lar, lá nos seus negócios. Aleluia. Glória a Deus. Oxalá, amados, que esta noite Deus desperte o coração de alguns maridos, de alguns pais, que você seja despertado pelo Senhor, meu irmão, e aceite o conselho da palavra de Deus. Ame a mulher da sua mocidade. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, meus amigos,
Ana um dia ela resolve e vai ao templo. E parece que não havia culto, não havia reunião naquele momento, mas ela entra no templo e o velho sacerdote estava sentado. Ela entra, se ajoelha em um lugar daquele santuário e ali começa a orar ao Senhor. Mas ela estava triste, o seu sentimento brotava de uma alma amargurada. E ela então começou a orar e pediu ao Senhor por uma vitória, pediu ao Senhor por uma solução. Certamente já fazia algum tempo que ela orava, mas naquele dia ela veio diante do Senhor e derramou a sua alma aos pés do Senhor. Meus queridos irmãos, há aqui um exemplo muito grande para cada um de nós. Quando você entregar uma causa na mão de Deus, entregue confiando, entregue com resolução na sua vida positiva. Não seja como criança, que quando se diz aquilo, está aqui, não mexe, a criança vai lá colocar o dedinho para saber o que é. A curiosidade, ela quer sempre fazer alguma coisa diferente. Se você entregou o seu problema na mão do Senhor, confia no Senhor. Confia no Senhor, confia no Senhor. Aleluia. Ana naquele dia derramou o seu coração. Meu irmão, minha irmã, casais, famílias, algum problema no lar, algum problema na família, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua dor, entrega os teus problemas ao Senhor. A Bíblia diz: Ele tudo fará. Ele tudo fará. Ele tem poder para dar solução para todas as nossas dificuldades. A Ana derrama ali o seu coração, derrama a sua alma. E o velho sacerdote olhou para aquela senhora, não ouviu palavras, mas percebeu que ela somente mexia com os lábios. Ele compreendeu diferente. Essa mulher parece que está embriagada. Chega nela, irmãos, e trata dentro desta área. Mas aquela mulher estava tão resoluta. Ela veio naquele dia para o culto, dizendo no seu coração: hoje Deus vai me ouvir. Hoje Deus vai me ouvir. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei, meu irmão, se esta é a sua situação. Glória a Jesus. Eu não sei se você precisa de uma decisão da parte de Deus, de uma solução da parte do Senhor. Enche o teu coração de fé. Deus está aqui esta noite para ouvir a tua petição e estender a sua mão para te abençoar. Ana diz para o velho sacerdote: eu não estou embriagada, eu estou amargurada. E ela contou o seu problema ao sacerdote. E aquele homem, irmãos, diante do Senhor, ele profetiza para aquela mulher: Deus ouviu a sua oração, e o que você pediu, Deus está te dando. Aleluia. Meus queridos, eu fico maravilhado com a fé da Ana. Aquela mulher tinha fé no Senhor. Haja vista que, depois da palavra profética, ela se levanta. E se você abre a sua Bíblia no capítulo 2, capítulo de número 2, do primeiro livro de Samuel, aí já a Bíblia diz que ela estava cantando, já não era mais triste. Ela não tinha criança nos braços, mas pela fé, ela estava segura de que o Deus que havia lhe prometido, Deus não iria falhar. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui, amados, eu volto para o Elcana. E o Elcana, onde é que está nesse negócio? Onde é que Elcana estava nesse negócio? Ela, além de pedir, ouviu a resposta de Deus, e ela faz, irmãos, um pedido para Deus, faz uma promessa: Senhor, se a criança que nascer for um menino,
eu vou dar este menino para ti, eu vou dar esta criança para o Senhor. E onde estava Elcana nesse negócio? Certamente, irmãos, ambos estavam no mesmo pensamento. Ali não havia uma distorção, não é? Porque às vezes entre o casal, irmãos, ele diz: precisamos fazer assim pela direita. A mulher diz: não, é melhor ir pela esquerda. Olha, ela diz: vamos fazer por aqui, não vamos fazer. Não há, irmãos, entendimento nas ações, não há entendimento nas decisões. Queridos, é por isso que nós aconselhamos: ore com a família, ore com a família. O Elcana, meus irmãos, era um homem que também participava da vida espiritual da Ana. Ele procurava trazê-la para os pés do Senhor. Haja vista que ele trazia do sacrifício para Ana, irmãos, ele tinha prazer que ela servisse ao Senhor e que fosse feliz ao seu lado. Procure ter entendimento com seu marido. Procura ter entendimento com a sua esposa. Aleluia. Lembre-se, a mulher não foi tirada, quando Deus fez o homem, não foi tirada do calcanhar. Ela foi tirada, foi da costela, do lado esquerdo, do lado do coração. Deus estava dizendo para o homem: aqui está uma mulher que é carne da sua carne, é osso dos seus ossos. E aqui está para você amá-la, estar ao seu lado. Meus irmãos, um dia quando vocês tiverem tempo e quiserem conhecer melhor como era o Éden, vocês irão ficar perplexos diante de tudo o que aconteceu no Éden. Até o pecado, até a expulsão. O casal foi expulso do jardim do Éden. Mas você não encontra nenhuma vez Moisés falando que Adão e Eva se desentenderam. Não, senhores, porque foi uma união feita pelo Senhor. São Paulo, quando falou sobre união, sobre casamento, ele disse: casem-se, mas casem-se no Senhor. Quando, amados, o casamento é feito na direção de Deus, não é? Porque hoje, infelizmente, irmãos, até algumas nações se casam por interesse, se casam para pegar o green card, se casam para fazer casamento de negócio. Mas, irmãos, casamento da Bíblia não é casamento de negócio. Casamento da Bíblia é amor. Aleluia. Enquanto houver amor no casamento, o casamento estará de pé. No dia que o amor se acaba, está tudo derrotado. Eu olho para este homem, irmãos, e vejo em Elcana um homem que, sinceramente, ele amava a sua esposa. Quando Ana faz aquele voto, eu tenho certeza que ele concordou plenamente. Ele acompanhou a fé da esposa. Ela, quando chegou daquela reunião do templo, ela deve ter dito: olha, Elcana, Deus me falou assim e assim. E ele creu na promessa de Deus. E Deus, irmãos, não falha. Deus não falta. Aleluia. Ele lhe prometeu alguma coisa? Lhe prometeu alguma coisa, meu irmão? Deus não falha. Deus não falta. Deus não chega atrasado. Deus não se adianta. Ele tem um momento certo para todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Nos conta a Bíblia que a criança nasce. Agora vejam, meus irmãos, aonde há um casal, que a mulher tem uma vida consagrada a Deus, e o marido, idem, ambos servem a Deus, irmãos, o que este casal gera, irmãos, é abençoado por Deus. Aleluia. É abençoado por Deus. Aleluia. Louvo a Deus, amados. É interessante
Porque quando a criança nasce, a Ana deve ter dito: olha, Eucana, eu prometi para Deus essa criança, ela não é nossa, é do Senhor. Eucana, aqui, só minha esposa, que vamos ficar com ela um pouquinho de tempo, a gente tem o gostinho de ser papai desta criança, mamãe desta criança, até que ela seja desmamada. Você leva, alguns dizem que era um período mais ou menos de 3 anos, era isso, pastor Zefim? 3 anos, 3 anos, e uma criança com 3 anos, irmãos, está na idade mais bonita da criança, não é? Eu tenho alguns bisnetos aí nessa idade, e que coisa linda. Pois bem, mas olha, irmãos, quando ela diz para o Eucana: Eucana, essa criança eu prometi ao Senhor, e eu vou entregá-la. E disse: olha, ficamos com ele até 3 anos. Quando ela for desmamada, você leva para ela. Amados, e eu comecei a pensar, Ana, quando a criança foi desmamada, segundo a Bíblia, a Ana, naturalmente na companhia do esposo, ela realizou ao sacerdote, e ela vai e conta para o sacerdote. O senhor se lembra daquele dia que eu vim aqui chorando? O senhor até pensou que eu estava embriagada. Eu lhe disse que não, mas eu contei a minha história para o senhor, a minha necessidade, e o senhor então profetizou para mim. Deus cumpriu a profecia, está aqui. Só que eu prometi ao Senhor Deus que se a criança fosse um menino, eu entregaria para o Senhor, era um presente meu para Deus. E eu vim trazê-lo para estar aqui, para ficar com o Senhor aqui no templo. Meus queridos irmãos, aí pense um pouquinho, quem foi Samuel? Quem foi Samuel? Filho de um casal abençoado, irmãos. Desde criança, Deus fala com ele. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus fala com ele. Estava o Samuel deitado lá na câmara, dormia pertinho lá do seu Senhor, do sacerdote, irmãos. E nos diz a palavra de Deus que lá para umas tantas da noite, o Senhor Deus vem e o chama pelo seu próprio nome. Papai, Deus conhece o seu filho pelo próprio nome. Ele nunca vai se enganar com o seu filho. Glória a Deus. E como é bom, irmãos. E eu começo a ler minha Bíblia e vejo o carinho deste casal para com aquela criança. Meus irmãos, a Bíblia diz que Ana anualmente levava roupa para aquela criança. Levava, irmãos, casaquinho, aquela criança. E eu tenho plena convicção de que a roupa que Ana levava para o seu filho era bonita, era boa, era bem feita. Sim, senhores, roupa feita com todo carinho. Hoje, irmãos, as coisas estão tão devassadas que hoje os pais compram roupa rasgada. Por aí, você vê pessoas, irmãos, andando cheio de rasgando as pernas, toda esmulambada. Eu fico pensando, se essa criatura precisasse de usar uma roupa dessa, ela não usava. Mas é para a miséria da moda, tá aí. O diabo manda usar e anda mesmo esmulambado pela rua. Meu irmão, minha irmã, por favor, os teus filhos são herança do Senhor. Aleluia! Os teus filhos são herança do Senhor. Aleluia! Eles devem te acompanhar nas bênçãos. Glória a Deus. Aleluia! Cria os seus filhos no caminho do Senhor, diz Salomão. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Quando crescer, jamais se esquecerá dela. Aleluia. Ah, irmãos, isto não é coisa que se cumpriu somente no passado, não. Isso se cumpriu hoje, irmão, se cumpriu hoje, se cumpriu na sua vida, se cumpriu na minha vida, do meu lar. Graças ao Senhor, nós criamos nossos filhos na escola dominical. Graças a Deus, eles hoje estão comigo na igreja, servindo ao Senhor. As esposas, os esposos servindo ao Senhor. Os filhos servindo ao Senhor. Os netos servindo ao Senhor. Bisnetos servindo ao Senhor.
que coisa linda. Hoje esteve comigo, irmão, tem um bisneto, só um bisnetão tremendo, o menino está com 1,80 m. Aleluia, eu olhei assim para ele, disse, meu filho, vai devagar. Mas olha, meu irmão, mas todos na casa do Senhor, servindo ao Senhor Jesus. Creio que era a alegria da Ana e do Elcana, era ver aquela criança servindo ao Senhor. Queridos, e o que Deus fez do filho de Elcana, Deus o levantou como um grande juiz. Deus levantou aquele homem, irmãos, um grande profeta, reconhecido por todos. Diziam acerca dele: ali mora um homem e tudo que ele diz acontece. Porque a boca de Samuel era usada por Deus. Mas aonde Samuel aprendeu a conhecer Deus? Aprendeu no lar de Elcana. Foi junto com Ana. Foi lá que os pais que primeiro lhe educaram. Com 3 anos a criança já foi. Olha, hoje eu até achei interessante. Um bisneto meu telefonou para mim, felicitando pelo dia do papai, e cantou uma musiquinha do papai. Aquilo é um hino, não sei se é um hino, cantou um hino, irmãos, e eu achei interessante. 3 aninhos, aleluia. Meu irmão, papai, meu irmão, ama a tua esposa, ama a tua esposa. Minha irmã, ame o seu esposo, aleluia. Vocês podem estar passando por um momento difícil, ele pode estar desempregado, mas escute, o Deus que alimenta os pássaros não vai deixar faltar o pão na tua mesa, aleluia. O Deus que adorna os lírios do campo, Jesus disse que nem Salomão se vestiu como um deles. Ele jamais vai te faltar com a sua roupa, com o seu vestido, porque Ele vai cuidar de você. Você é mais importante para Deus do que um passarinho, é mais importante para Deus do que uma flor. Você é mais importante, você é a imagem daquele que nos criou. Bendito seja o nome de Jesus. Ama os teus filhos. Meus queridos, o Elcana, amados, deu um testemunho de um pai responsável, amoroso, participante, sacerdote da casa, zelava pela vida da sua esposa. Ele também cooperou na formação primeira do seu filhinho Samuel, e ele entregou na mão do Senhor. E quem é Samuel? Glória a Deus. Quem foi Samuel? Querido irmão, eu estou concluindo aqui as minhas palavras, mas queria deixar aqui um conselho para você, já de um homem com um pouco mais de 80 anos, que fui casado por 60, quase 67 anos. Glória a Deus, louvo a Deus pela família que o Senhor me deu. Glória a Jesus. Olha, irmãos, eu ontem tomei um susto tremendo, viu? Uma neta chegou para mim e eu vou contar, viu? Ela chegou lá em casa e disse: vovô, eu trouxe uma senhora para cuidar do senhor. Eu disse: oxe, que negócio é esse? Minha filha, espera aí um pouquinho. A Marta pulou de lá e disse: esse negócio não vai dar certo. Mas eu trouxe. Olha, vovô, vim aqui, venha recebê-la. Por educação, eu digo: e quem é? Cheguei na porta, abri a porta, estava o marido dela, o esposo dela com um passarinho, uma passarinha, era um canáriozinho fêmea, isso aqui vai ficar na sua companhia. Era um presente de um canário, era uma calopsita. Aí, está lá, o bichinho está lá, pois bem. Mas, meu irmão, como é bom ter harmonia na família. Glória a Deus. Se olhar para sua esposa,
Meu Deus, se olhar para sua esposa, para os seus filhos, eu vou encerrar dizendo a você, papai, não se esqueça que você é o exemplo na sua casa. Tudo quanto você faz, os seus filhos estão lhe observando. E há algo natural da parte dos filhos. Os filhos sempre querem imitar o pai. Eu digo isso por experiência própria, né? Os meus, quando eram pequenos, eles se juntavam e diziam eles: vamos aqui dirigir um culto. Eles preparavam um púlpito, pegavam uma Bíblia. O mais velho, Zé Hélio, pegava o meu paletó, uma gravata, e ele dizia: eu sou o papai. Era o mais velho, não é? A Marta era a pecadora. O Paulo, irmão, era um crente desviado. Ele vinha para a ceia e tomava todo o vinho da ceia. Aí a coisa terminava ruim. Mas, meus queridos irmãos, os filhos querem imitar o pai. Eu encerro dizendo: o seu exemplo é o espelho da sua vida para a vida dos seus filhos. O seu exemplo hoje vai ditar o futuro deles amanhã. Por isso eu te aconselho: viva debaixo da graça do Senhor. Que a potente mão do Senhor esteja posta sobre a sua família. Você, papai, você, mamãe, desfrute da graça do Senhor. Que a paz, o amor e a prosperidade sejam constantes na vida de vocês. E que vocês, como crentes, como luzes, vivam o que diz a Bíblia, brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Amém. Amém.